né, até ela chegar à idade da maturidade. Quando chegar à idade da maturidade, aí sim, você não precisa mais nem pegar na mãozinha dela. Ela já anda por si só. Já anda por si só. Assim, irmãos, é na igreja do Senhor Jesus. Nós pregamos o Evangelho, as pessoas creem, e nós temos aqui o DENOC, que é o Departamento de Novos Convertidos, certo? Que vai cuidando dos novos convertidos, o pastor da igreja também, a liderança, o departamento, e assim vai trabalhando até alcançar o quê? A maturidade. A maturidade. Em alcançando a maturidade, irmãos, isso aqui diz respeito a cada um de nós, não significa dizer que somos fortes suficientemente. Não, de forma alguma. Ao alcançarmos a maturidade cristã, a experiência já da vida cristã, irmãos, nós não estamos sujeitos a falhas, a defeitos, a pecados. A gente precisa, nesse estágio da vida cristã, né, se achegar mais a Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque tanto o novo convertido como o obreiro do Senhor, Satanás não deixa de tentar, não deixa de apresentar suas ofertas. E nós precisamos estar bem cientes disto. Eu posso ver, por experiência, né, criança. Eu tenho 2 netinhos. Minha netinha hoje está com 1 ano e 8 meses. Ela já anda e ela olha assim para a parede, aí tem uma tomada lá. Aí ela vai com o dedinho, né? Quer dizer, ela não sabe o que é aquilo. A gente que corre, chega lá e diz, não, aí não. Né? Tem até uma proteçãozinha que vende, né, para colocar lá, para a criança não colocar a mão. Né? Ora, irmãos, isso acontece com um novo convertido, e para nós também isso acontece. O inimigo das nossas almas, ele sabe que derrubando um líder, os liderados, não é verdade? Então, todo cuidado é pouco para isso, tá certo? Meio com a experiência, meio com a maturidade, é preciso que tenhamos muito cuidado. Nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal. Todo cristão, preste atenção nisso aqui, todo cristão exerce um ministério sacerdotal. Depois eu vou falar, explicar melhor isso aqui. Que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. É o sacerdócio universal dos crentes. Todos são sacerdotes de Deus, todos. Todos são sacerdotes de Deus. Nós vamos explicar depois. Por outro lado, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas. Quem escolheu? Deus. Determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, conforme diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4. Aqui, meus irmãos, está a leitura bíblica, todos nós já acompanhamos a leitura bíblica, não há mais necessidade disso. Muito bem, o ministério sacerdotal de todo crente, O sacerdócio do Antigo Testamento, ou seja, antes de Jesus instituir a nova aliança, certo? Antes. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se
tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução sacerdote da antiga aliança é como segue. Vamos ver como tudo começou. Porque, meus irmãos, olha, o ser humano, por natureza, ele entende que há um Deus Criador. A própria natureza revela isto para o homem. Pastor João Batista da Silva, ele contava aqui para a gente que lá no México tem uma tribo indígena. Essa tribo nunca foi evangelizada, nunca sabia, mas essa tribo tinha o sol como Deus. Essa tribo se levantava de manhã, quando o sol vinha despontando no horizonte, essa tribo se levantava e se dobrava diante do sol e dizia: ó sol, nós te adoramos, mas se há um Deus maior que tu, a esse também nós adoramos. Sim. Era? Então, meus amados irmãos, o que acontece é que nossos pais conviveram lá no Éden, no estado da inocência. E Deus estava ali todos os dias com aquele casal. Eles desobedeceram, eles pecaram, foram expulsos. Todavia, irmãos, mesmo debaixo do peso do pecado, da punição que eles receberam, irmãos, Deus não os abandonou. Adão e Eva, irmãos, eles permaneceram tementes a Deus e ensinaram seus filhos também a serem tementes a Deus e reconhecerem que Deus é real. É real porque eles conviveram com Deus lá no Éden. Então aqui, irmãos, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios a Deus, os cabeças das famílias, ou seja, os homens, eram seus próprios sacerdotes. Gênesis 4:3. Isso aqui fala de Caim. Caim foi oferecer do fruto da terra, do produto da terra, a Deus nosso Senhor. Ele não precisava de um mediador. Não, ele próprio, voluntariamente. Abel, de igual sorte também, sabe? Eles faziam isso. Assim, na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família, ou seja, o patriarca, o pai, exercendo essa função. Gênesis 12:8, caso de Abraão, aliás, Noé. Noé era o patriarca da família, era ele que realmente cuidava da sua família e exercia esse ofício. Número 3, Israel como nação. Vocês vejam a evolução. Começa exatamente com a primeira família. Jó também, irmãos, não sabemos, mas por divina revelação, ele chegou ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Enfim, cada um exercia exatamente sua função sacerdotal. Mais tarde, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Israel, Deus escolheu Israel, irmãos, como uma nação, como um povo sacerdotal para todas as nações. Para todas as nações. Seria exatamente através da descendência de Abraão, certo? Os hebreus, que todas as nações, todos os povos haveriam de reconhecer o Deus verdadeiro, o Deus único, eterno, santo, justo, verdadeiro e eterno, certo? Mas o que acontece, irmãos, é que Israel falhou. Israel falhou. Aí, irmão, nós podemos ver o seguinte: a vontade
diretiva de Deus, quando exerce a sua soberania, e a vontade permissiva de Deus, quando entra em questão o livre-arbítrio do homem. Por exemplo, Adão estava lá no Éden, mas a sua esposa Eva. Eles não eram robôs, não, eram pessoas inteligentes, pessoas racionais, que tinham livre-arbítrio. Tinham livre-arbítrio. Deus havia dito que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos já pensaram se Deus tivesse feito anjos e homens como robôs, né? Para aqui, para acolá, amém, glória a Deus, amém. Não fazia sentido isso, não. Deus criou anjos e homens, seres humanos, racionais, seres pensantes, seres com capacidade de decidir. Eu fico admirado como muitas pessoas, irmãos, ficam pregando e dizendo que Deus escolheu, pela sua soberania, uma parte do povo para ser salvo e outra parte para ser condenado. Da predestinação. O calvinismo prega muito isso. Mas isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Deus disse para Moisés, olha, fala aos filhos de Israel, eis que te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? A vida. É Deus quem está dizendo. Escolha a vida. É você, sou eu. Nós devemos escolher. Deus escolheu Israel, irmão, para ser uma nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes, para que o mundo inteiro fosse alcançado através daquela nação. Só que Israel falhou. Aí aqui no ponto 4 diz, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal. Quer dizer, era para todas as tribos. Para Israel como um todo. Mas lá no Monte Sinai, vocês sabem. Moisés subiu ao monte para falar com Deus, passou 40 dias e 40 noites, e o que acontece? O povo entrou em desespero, saiu de uma nação idólatra, pagã, o Egito, e chegou para Arão e disse, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sumiço tomou Moisés. E Abraão caiu nessa cilada. Vocês tiram aí os brincos aí, as correntes do pescoço, vocês tiram aí os penduricalhos de ouro, traga para mim, né? Aí ele fundiu, né? Parece que ele era metalúrgico, né? Fundiu um bezerro de ouro, irmãos. Aí o povo disse, era isso mesmo, que era o deus Apis, lá do Egito. Aí o povo ficou contente, não, é isso aqui mesmo. Aí começaram a dançar e lá vai. Daí a pouco fizeram um carnaval, prostituição e tantas coisas. Quando Moisés desceu do monte, que viu, irmãos, aquela bagunça, ele ficou irado. As tábuas de pedra que Deus havia escrito a lei, irmãos, ele quebrou sobre aquele bezerro de ouro, ficou enraivecido, sabe? Ficou irado com aquela atitude do povo. E ele disse, quem for do Senhor, venha a mim. Quem for do Senhor, venha a mim. E quem saiu ao encontro dele? A tribo de Levi. A tribo de Levi. Por esta razão, irmãos, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Exatamente por essa questão. E tem uma coisa, irmãos. Veja o quanto Deus é misericordioso. Deus, irmão, quis matar Arão. Deus quis matar Arão. E não matou Arão porque Moisés intercedeu. Vocês vejam o quanto a oração tem valor diante de Deus. É ou não é? É. Quanto valor tem a oração. Nossa petição diante de Deus. Deus ouve a nossa oração. Glórias a Jesus. Então, das 12 tribos, apenas uma tribo foi separada, foi escolhida por Deus
para exercer o ministério sacerdotal. E dessa tribo, irmãos, ainda veio exatamente de Arão e seus descendentes unicamente para o exercício do ministério, ou seja, sumo sacerdote e sacerdotes. Os demais eram levitas que cuidavam das coisas sagradas, no tabernáculo, a priori, e depois no templo, construído por Salomão. E mesmo com a destruição, no ano 587, por Nabucodonosor, o templo foi destruído, né? Depois veio o templo de Zorobabel. Mesmo assim, a tribo de Levi estava ali presente. Agora, meus amados irmãos, essa tribo de Levi devia cuidar do que era sagrado, Bem, esse é o contexto, irmãos, da antiga aliança. Vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Eu não gosto de chamar Velho Testamento, porque Velho Testamento parece uma coisa já do Antigo Testamento. Tá? Esse era o contexto. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Agora, estamos saindo, irmão, do contexto do Antigo Testamento para o contexto da Nova Aliança, ou do Novo Testamento, certo? Israel não deixa de ser um povo escolhido de Deus. Deus disse a Abraão: você conte os grãos de areia que estão na praia, e você conta as estrelas que estão no céu, assim será a tua descendência. A descendência da terra biológica é o povo de Israel. A descendência do céu, das estrelas, irmãos, que isto fala de nós que somos descendentes de Abraão pela fé. Pela fé. Abraão é o nosso pai na fé. Enquanto a descendência biológica está lá naquele território chamado Israel, a descendência da fé é a igreja do Senhor Jesus, sendo Ele nosso Pai na fé. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo, ou seja, como uma figura. Tudo se encaminhava exatamente para Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor, apenas como figura. Porque, irmãos, Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. E esse sacerdócio de Cristo, irmãos, não veio da linhagem levítica. Por quê? Porque, irmãos, eles ofereciam sacrifícios, faziam todos aqueles rituais no templo, como figuras daquele que havia de vir. Daquele que havia de vir. Jesus Cristo, nosso Senhor. E o sacerdócio de Cristo não é levítico. O sacerdócio de Cristo, irmãos, é anterior, no tempo do patriarcado, do tempo de Melquisedeque, que não temos muitas informações a respeito deste homem. Sabemos que ele era ser humano, era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão, irmãos, deu o dízimo dos despojos da guerra, certo? Da vitória que ele obteve. Ele deu os dízimos, né? E foi abençoado por Melquisedeque. Ou seja, Abraão, vamos dizer assim, era menor que Melquisedeque. Por quê? Porque o menor será abençoado pelo maior. E Melquisedeque abençoou Abraão. Tá certo? Então, Jesus, irmãos, é da ordem de Melquisedeque, anterior à lei, do tempo dos patriarcas ainda, viveu Melquisedeque. Então, amados irmãos, das ofertas, de todos os ritos da lei, do sacerdócio, tudo aquilo apontava para Cristo, como figura daquele que havia de vir. Daquele que havia de vir. Por exemplo, o homem pecava e pelo seu pecado trazia um novilho, trazia um bezerro.
trazia um cordeiro. O sacerdote imolava, irmãos, aquele bichinho inocente, não tinha nada a ver com o pecado daquele pecador, mas aquilo dali, irmãos, apenas cobria o pecado e era uma figura daquele que havia de vir, certo? Tanto é que João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Ele identificou Jesus. Se fosse para o mundo gentílico, irmãos, João Batista não teria identificado Jesus como ele identificou. Ele disse para os judeus que estavam ali: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa linguagem, irmãos, se coadunava muito bem com os judeus, porque eles entendiam que era o novilho, que era o carneiro, que era o bezerro. É que dali pecava, levava, imolava, fazia o sacrifício, pronto, está resolvido. Agora João identifica Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não há mais necessidade de sacrifício. Não há mais necessidade de sacrifício. Acabou-se, encerrou por ali. Tudo se cumpriu em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é? Conforme Hebreus 8:1, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Pronto, o último sacrifício foi do Cordeiro, mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Assim, não mais uma família, tribo ou nação detentora do sistema sacerdotal. Ou seja, lá no início era uma família patriarcal, o pai da família, o chefe da família, é quem exercia o papel de sacerdote, né? Agora é a igreja que constitui o sacerdote universal dos crentes. Agora é a igreja. Eu sou sacerdote, você é sacerdote, qualquer membro da igreja é um sacerdote de Cristo Jesus, nosso Senhor. E como sacerdote, o que faz esse sacerdote dentro da nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor? Vamos ver. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, sob a nova aliança, como sacerdotes que nós somos, né, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. É o que Paulo diz aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto racional. Quer dizer, você como sacerdote está apresentando não um cabrito, não um cordeiro, mas o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse culto racional, irmão, pode ser em casa, o culto doméstico, pode ser no templo do Senhor, pode ser no culto evangelístico, enfim, em qualquer lugar. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, na nova aliança, como sacerdote, oferecemos o próprio corpo em sacrifício. Ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios. Vocês se lembram que Davi instituiu os levitas, cantores no templo. Eram os levitas cantores. Mas todos os levitas não eram cantores. Foi apenas, irmãos, um grupo escolhido de levitas, que foi a tribo separada por Deus, que eles cantavam. Porque o levita, ele cuidava da limpeza do templo, das cinzas, do altar, da limpeza, enfim, eram os levitas que faziam isso, né? Então, aqui nós, na nova aliança, nós somos sacerdotes, somos uma nação sacerdotal, irmãos, para oferecer o culto ao Senhor, como sacerdote, oferecendo o corpo em sacrifício vivo, ministramos o louvor, intercedemos pelos outros, porque na antiga aliança, irmãos, era o sacerdote que representava o povo diante de Deus. Era o sacerdote. Vamos dizer assim, era o mediador, era o sacerdote. Para tanto, ele tinha que se consagrar, tinha que vestir as vestes sacerdotais e se apresentar a Deus
intercedendo pelo povo. Pelo povo. Era isso que acontecia. Hoje, eu e você, como sacerdote, não precisamos mais, irmãos, de estar com um mediador aí, um sacerdote. Não, nós somos sacerdotes, porque ele abriu para o nosso Deus um novo e vivo caminho para o Senhor. Hoje eu e você, nós temos acesso a Deus. Através de quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso era o papel do sacerdote na antiga aliança. Hoje não. Eu e você, como sacerdotes, nós temos acesso a Deus. Paulo escreve a Timóteo, diz, porque há um só mediador entre Deus e Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, quer dizer, você hoje tem uma ideia, irmãos. Para isso se criou a confissão auricular. Quem veio do catolicismo aqui sabe disso, não é? Quer dizer, lá não se tem acesso a Deus para pedir perdão dos seus pecados. É preciso ir para um confessionário, né? Chega lá, está o sacerdote de um lado, está o pecador do outro, contando para ele. Irmãos, essas coisas foram criadas na Idade Média dentro de um sistema pagão, unicamente. Porque dentro do sistema cristão estabelecido por Jesus, pelos apóstolos e pelos pais da igreja, irmãos, isso não acontecia. Isso não acontecia. Foram introduzidas essas práticas heréticas, pagãs, dentro da igreja, na Idade Média, a ponto de chegar ao século XVI. Aliás, não chegou nem ao século XVI, porque os pré-reformadores já combatiam contra isso, se levantaram contra isso. E eles foram até mortos, nós sabemos disso, porque se levantaram contra essas práticas pagãs dentro da igreja. E tudo que Lutero queria não era causar uma divisão dentro da igreja, mas queria trazer uma renovação, uma reforma dentro da igreja. Era isso que ia acontecer. Então, como sacerdote, irmão, oferecemos sacrifício, nós ministramos louvor, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, glórias a Deus por isso, e mantemos comunhão direta com Deus. Mantemos comunhão direta com Deus. Não há necessidade de um mediador, não. Para eu ter minha comunhão, apresentar meu louvor, meu culto ao Senhor, não preciso de ninguém. Unicamente Jesus Cristo, que é o meu mediador e me dá acesso a Deus Pai. Tanto é que eles, tudo quanto pedidos ao meu Pai, em meu nome. Né? A oração deve ser dirigida a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Em nome do Senhor. Tanto é, irmãos, que é uma prática da nossa oração, e se está de acordo com a sã doutrina, irmãos, nós oramos ao Senhor. E quando encerramos a oração, Pai, tudo isso eu te peço, ou te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Não é? Você já viu alguém orando assim? Eu te oro e te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já ouviram isso? Eu já ouvi muito, é verdade. Isso não está certo, irmão, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é? Você está fazendo uma oração a quem? Porque você está pedindo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a quem você está orando? Não é verdade? Nós devemos nos dirigir a Deus, nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, irmãos, está assentado à destra de Deus, intercedendo por quem? Por nós. Por nós. Intercedendo por nós. E aqui na terra, quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis? O Espírito Santo. Porque eu digo para vocês, amados irmãos, se Jesus não nos tivesse dado o Espírito Santo, se Jesus Cristo não estivesse à destra do Pai, intercedendo por nós, ninguém pensa que era alguma coisa não. Tem gente aí que, olha queridos, eu tenho muito receio quando ouço certos pregadores por aí, que
que se colocam até no lugar de Deus. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Isso para impressionar o povo. Para o povo dizer, aquilo é um homem de Deus, aquele dali é um instrumento de Deus. Aquele... Irmãos, olha, não precisa o pregador dizer, eu estou recebendo diretamente de Deus agora aqui, agora para vocês. Para que isso? Irmãos, quando a igreja olha para o pregador, para o pastor, para quem está ministrando, não precisa dizer quem ele é, o que está recebendo. A igreja reconhece que é Deus que está fazendo. É Deus quem está falando. Sim ou não? É verdade. Não é? Outro dia um pregador disse, eu agora estou penetrando dentro da mente do Senhor. Irmão, paciência. Sim, é verdade. Essas coisas, né? Deus nos guarde disso. Então, como sacerdotes, irmãos de Cristo, né? Em Cristo Jesus, somos uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal, a igreja de Jesus Cristo, glória a Jesus. Nós oferecemos sacrifício vivo, nós ministramos louvor ao nosso Deus, né? Nós intercedemos pelos outros e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou, né? E mantemos comunhão direta com Deus. Pronto, esse é o papel do sacerdote. O papel do sacerdote. Era isso mesmo. Então, irmãos, a igreja na Idade Média trouxe para si essas práticas, sabe? E tanto é que se criou os leigos e os clérigos. Somente os clérigos tinham comunhão direta com Deus. Os leigos, não. Eram eles. Mas graças a Deus, irmãos, que a Bíblia chegou até nós e nós temos conhecimento da palavra de Deus e nessa palavra nós estamos firmados. Estamos seguros nessa palavra do que nós somos. Louvado seja Deus. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Mas vamos ver aqui. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Dos padres, dos bispos, dos cardeais e assim por diante. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado vigário de Cristo na terra. Isso não é uma heresia, meus irmãos? Isso é uma heresia. Quem é o substituto de Cristo na terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não é papa, não é pastor, não é patriarca, nada disso. É o Espírito Santo de Deus. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, isso aqui foi o que os pré-reformadores e os reformadores, irmãos, trouxeram para a igreja, para entendimento, mas isso ofendeu diretamente, irmãos, a igreja católica romana, porque você deve fazer uma distinção do que é igreja católica romana e igreja católica ortodoxa. Dentro deste escopo, dentro deste quadro chamado cristianismo, sabe? A igreja católica romana ficou na parte ocidental. A igreja católica ortodoxa ficou na parte oriental. Vocês viram agora essa semana, o congresso lá na Grécia aprovou o casamento gay? Mesmo contra a igreja católica ortodoxa, o congresso aprovou o casamento homossexual lá no parlamento grego, né? Parlamento grego, né? Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que desde o início até os dias atuais, a igreja de Jesus Cristo sempre foi um povo diferenciado. Por exemplo, a igreja apostólica, ou a igreja
dos dias dos apóstolos, vieram os chamados pais apostólicos, depois os pais da igreja, os pais polemistas, não é? Mas a igreja de Jesus, irmãos, povo de Deus, nunca saiu. Por exemplo, quando Teodósio I, no ano 381 da era cristã, oficializou a igreja, o cristianismo como religião do império, vocês pensam que todos os cristãos aceitaram aquilo? De forma alguma. Se a igreja cristã era perseguida pelo império, agora o império oficializa a igreja como religião oficial do império, muitos não aceitaram. Não aceitaram. E por essa razão é que a igreja, entre aspas, cristã, agora estava perseguindo os cristãos. Porque eles não aceitaram. Não aceitaram. Aí digo para vocês, a igreja de Jesus surgiu, ou apareceu, ou reapareceu a partir da reforma? De forma alguma. Em todos os séculos, irmãos, a igreja ela se manteve firme. Não foi a igreja, porque quando o cristianismo foi oficializado como a religião do império, no ano 381, irmãos, muitos irmãos, líderes da igreja não aceitaram. Não aceitaram. Eles tiveram que fugir. Por exemplo, em Cartago fica na África, que hoje é a cidade de Tunis, capital da Tunísia, era Cartago, né? Muitos cristãos ali foram perseguidos, irmãos, e por não negar a sua fé em Cristo, não aceitando as imposições da igreja de Roma, irmãos, eles fugiram para as montanhas, para as cavernas, para as florestas, foram embora. E foram perseguidos de tal sorte que muitos deles morreram, muitos deles foram torturados, muitos deles, irmãos, perderam o braço, perna, enfim, a tortura era grande, morte. Não. E quando, irmãos, passou esse período, aí aqueles que fugiram, que não quiseram e tantas coisas, aí houve um conflito tremendo. Não é? É como, por exemplo, se hoje houvesse uma perseguição, aí olha assim, só tivesse 100 alunos na escola dominical, e os outros? Não vem porque negaram a fé. Não é? Aí depois que passa, aliás, vem de volta. Peraí, que cristão é você? Enquanto estava tudo bem, você estava na escola dominical, estava no culto de doutrina, estava no culto de oração, né? Você debandou. E agora você está de volta? Dá para a gente confiar mais em você? Não está disposto a sofrer por amor a Cristo? Foi isso que aconteceu, irmãos. Inclusive, a chamada, que eu não chamo santa, mas a maldita Inquisição, irmãos, quantos cristãos foram mortos? Quantos cristãos foram levados aos tribunais de Roma e morreram, deram suas próprias vidas? Não é o crente confiar mais nele, é que Jesus não confia. É verdade, não dá para confiar, entendeu? Eu me lembro que durante o período do comunismo no leste europeu, irmãos, as famílias foram desfeitas, a crença, as religiões foram desfeitas, e quem encontrasse alguém reunido, ou em casa, ou na floresta, nas montanhas, com a sua prática religiosa, seria pena capital. Pena capital ou prisão perpétua. Aí, os soldados da KGB chegaram numa casa, um bocado de gente reunida lá, cantando louvores ao Senhor e tantas coisas. Aí eles disseram: bem, vocês são cristãos? Vocês sabem que o regime comunista não aceita religião, cristianismo e outras religiões? Então façamos o seguinte: quem negar a sua fé, saia daqui, vá para acolá, porque os que não negarem vão ser punidos. Vão ser punidos. Aí, irmãos,
cerca de 70%, olha, tomaram a porta lateral e saíram, né? 30% permaneceram. Não, nós não vamos negar Jesus. Nós permanecemos firmes na nossa crença em Jesus Cristo. E sabe o que os soldados da KGB fizeram? Disse, olha, aqueles ali é que precisam ser mortos, porque nós também somos cristãos. Glória a Deus. Não é? Glória a Deus. Entendeu? Estavam vestidos como militar da KGB, a polícia que estava exatamente a serviço do comunismo, irmãos, mas lá dentro eles confessavam Jesus Cristo, nosso Senhor. Glórias a Deus. Eu posso me lembrar de um rapaz, eu li essa história, eu acho que foi do livro do irmão André. Ele conta que um rapaz foi encontrado com a Bíblia na mão, né? E a polícia tomou a Bíblia e levou ele preso. E no dia do julgamento lá estava ele, o juiz, para ser julgado. Aí o juiz disse, você crê nesse livro? Ele disse, eu creio, é de Deus. Ele disse, esse livro diz que se beber alguma coisa mortífera, não faz mal nenhum, não é? Ele disse, está escrito. Foi Jesus quem disse. Aí, você crê nisso? Ele disse, eu creio. Aí o juiz mandou buscar um veneno lá, e um cachorro. Aí deram para o cachorro bebeu, dá 5 minutos o cachorro morreu. Você acredita ainda nisso? Ele disse, acredito. Agora é você que vai tomar o veneno. É você agora que vai beber. Aí pegaram o copo com o veneno, tomou todinho e ele ficou lá. 5 minutos, 10, 15, 20. Aí um capitão pulou lá, deu um salto bem alto e gritou, eu também sou cristão. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Feliz aqueles que permanecem fiéis até o fim, né? E aquele que perseverar até o fim será salvo. Eis a razão por quê. Então aqui vemos exatamente a questão, irmãos, da reforma, né? O Papa é considerado vigário de Cristo na terra. Isso não é verdade. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdote universal dos crentes, dos cristãos, tal qual se encontra. Cristãos aqui, irmãos, quando eu não falo em cristão nominal, não. Porque tem o cristão verdadeiro, autêntico, e tem o cristão nominal. Nominal. Quando o IBGE está fazendo o censo, aí diz, sua religião, católico. Aí vem, praticante ou nominal? Aí vem evangélico, que hoje já tem evangélico também, né? Se é um evangélico praticante ou se é nominal. Ou seja, meus irmãos, nós encontramos sempre pessoas dizendo, não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Sim, mas quando se procura as qualidades de Cristo e mononato na vida, não se encontra. Porque ser cristão, irmãos, é trazer a identidade de Cristo na vida, sim ou não? É verdade. Por isso a igreja em Antioquia os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ou seja, cristãos, irmãos, numa linguagem mais compreensível, significa um pequeno Cristo. Tá? Tem as qualidades de Cristo. Exatamente. É verdade. Então, amados irmãos, quando nós olhamos assim para o mundo cristão, a gente não pode dizer, está aí a igreja de Jesus Cristo. Não podemos dizer isso. A pessoa se diz que é cristã, mas não vive o que Cristo ensinou. Não tem a identidade do Senhor Jesus Cristo. Eis a questão. Então foi isso, irmãos, que levaram os pré-reformadores, os reformadores, a dizer, não, está tudo errado.
Significa dizer o que, irmãos? Que a igreja, enquanto instituição, ela se distanciou, ela se desconfigurou do cristianismo autêntico, certo? A igreja enquanto instituição. Agora, a igreja enquanto organismo vivo, essa sempre permaneceu. Ao longo do tempo, da história, dos séculos, sempre permaneceu. E graças a Deus, irmãos, que hoje, em pleno alvorecer do século 21, a igreja de Jesus Cristo, ela permanece viva. Glórias a Deus, permanece viva. Muito bem. Sacerdócio tal qual se encontra no Novo Testamento. Foi uma obra da reforma luterana do século XVI que defendeu, irmãos, o sacerdócio universal dos crentes, certo? Para o reformador alemão, Lutero, qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. A reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Escritura, ou somente a Escritura, só a Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas, podemos ver a grandeza dessa preciosidade que estamos estudando hoje aqui. O sacerdócio universal dos crentes, que o apóstolo Pedro disse que vós sois nação, povo santo, sacerdotal de Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Então, como sacerdotes, podemos exatamente agir, podemos cultuar a Deus, podemos oferecer a Deus sacrifícios, certo? Louvores ao Senhor, evangelizar, pregar, difundir a palavra de Deus. Isso faz parte, irmãos, do nosso sacerdócio de Cristo Jesus, nosso Senhor, enquanto crentes. Esse negócio travou agora, né? Tá travado aí. Muito bem. Então falamos aqui do sacerdócio universal dos crentes. Muito obrigado, viu, Anderson? Falamos aqui do sacerdócio universal dos crentes, certo? Agora, vamos falar aqui, irmão, do ministério do Novo Testamento. Aqui já há uma diferenciação. Nós falamos ali do sacerdócio universal dos crentes. Agora vamos falar do ministério, irmãos, para a igreja no Novo Testamento. É chamado o ministério quíntuplo, né? O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quer dizer, 5 categorias: apóstolos 1, profeta 2, evangelista 3, pastores 4, mestres 5. Por isso é o ministério quíntuplo. 5. Apóstolo. Eu fico pensando, irmãos, e até analisando a Bíblia com mais detalhe, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. E a melhor de tudo é você praticar, né? Aí diz: e a uns pôs Deus na igreja como apóstolos. A uns. Não diz o texto sagrado, nem no original, e pôs Deus todos na igreja como apóstolos. Não. A uns. O sacerdócio é universal para todos nós. Agora, o ministério é outra coisa diferenciada. Ele, tendo subido ao alto, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, né? E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Isso aqui não estamos mais falando de sacerdócio
Estamos falando de ministério na igreja. Ministério significa serviço. Serviço. Não significa dizer, irmãos, que o pastor está acima de todos, é o homem mais santo, é o homem mais... Não. É o serviço que ele presta. É o serviço que ele faz. É a vocação de Deus na vida dele. Para pastorear o rebanho, como diz Pedro, que está entre vós. A minha salvação, irmãos, não é inferior nem superior ao do irmão novo convertido. A minha salvação é igual. Eu sou salvo tanto quanto ele, em Jesus Cristo. Aqui é um serviço, é um ministério, que significa serviço. Primeiro, apóstolo, alguém enviado em uma missão. Foi o que Jesus Cristo fez com aqueles 12. Chamou-os de apóstolos, que significa enviados. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser apóstolo. Ter estado com o Senhor Jesus, estado com Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, está aqui as referências bíblicas, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Irmãos, veja só, se havia esses requisitos, aí vamos falar aqui de Paulo. Paulo, irmãos, nunca viu Jesus. Paulo não andou com Jesus. Paulo não viu Jesus fazer milagres. Paulo não foi testemunha da ressurreição de Jesus. E por que Paulo dizer que é apóstolo? Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer para vocês o seguinte: este homem foi escolhido por Deus para ser apóstolo, quer dizer, enviado, como mensageiro, como um pregador dos gentios, certo? E ele, na sua defesa apostólica, ele escreve aos Coríntios, quando muitos diziam que Paulo não era apóstolo. Paulo não tinha estado com Jesus, Paulo não foi escolhido por Jesus, Paulo não presenciou a ressurreição de Jesus, então ele não era apóstolo. Aí Paulo faz a sua defesa como apóstolo de Jesus Cristo, dizendo que tinha visto o Senhor, viu o Senhor, e realmente foi na estrada de Damasco, Jesus apareceu a ele, glórias a Jesus, mudou a sua vida, e os sinais do seu apostolado, irmãos, diz Paulo, são até vocês, que eu estive aí entre vocês, preguei a mensagem, e vocês creram, quer dizer, eu fui um enviado. Por exemplo, Barnabé era um apóstolo também? Era. Barnabé era um apóstolo, foi enviado, foi a primeira viagem missionária com Paulo, depois foi para Chipre. Silas também é chamado de apóstolo, ou seja, aquela pessoa enviada por Deus. Hoje, por exemplo, irmão, um homem enviado por Deus para ir lá para a África, lá para a Europa, um missionário que vai abrir um trabalho, que vai pregar a palavra de Deus, é tido como um apóstolo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós vamos encontrar Daniel Berg, Gunnar Wingre, verdadeiros apóstolos que vieram aqui para o Brasil, 1910, estiveram aqui, e olha, irmãos, que aquela semente que foi plantada em Belém do Pará, hoje tornou-se uma árvore tão frondosa que alcança todos os continentes da terra. Glória a Jesus. Podemos dizer que Gunnar Wingre e Daniel Berg foram apóstolos? Sim, é verdade. E o que dizer de outros que vieram lá dos Países Baixos? Por exemplo, vamos citar um aqui que foi pastor aqui, Eurico Baxter. Ele chegou aqui em 1949, quando o pastor Eugênio Martins Pires faleceu, em 59, ele assumiu a igreja aqui em Natal. Era um mestre, um homem que desbravou, não é? Podemos chamar de apóstolo? Sim, é verdade. E tantos outros missionários que vieram, tanto da Europa, da Escandinávia, como dos Estados Unidos,
vieram para cá, verdadeiros apóstolos, não é verdade? Agora, apóstolo daqueles escolhidos por Jesus, claro, não tem nenhum, não há nenhum. Agora, apóstolo enviado por Jesus para evangelizar com uma missão de levar a palavra de Deus a outras nações, a outros povos, irmãos, hoje nós temos muito mesmo, graças a Deus por isso. Então prova que o senhor está falando aí, que um minuto, Sim, quem fez o torno foi Jesus. Prova aqui na Bíblia. é só ler Efésios 4:11. Quer ver? Olha, Jesus subindo ao monte a orar. Quem criou esse ministério foi Jesus. Jesus subiu ao monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. A noite todinha. Jesus não precisava de oração, mas ele deu exemplo. Deu exemplo de tudo. E de manhã ele chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 e deu um nome de apóstolo. Na frente aqui só não minuto mais para frente. O dedo na boca, a boca do biscoito. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, Jesus para quem deu. Outros para profeta, como disse o pastor. Outros para evangelho. Outros para pastor. E mestres, pronto. Foi Jesus. Quem deu foi Jesus, não é verdade? Agora, o que acontece hoje, irmãos, vamos dizer assim, no seio evangélico, é que muitos não são chamados por Jesus, mas se intitulam apóstolos, bispos, pastores até. E como se não bastasse, ainda existe, é verdade, como se não bastasse, irmãos, ainda vem o movimento feminista dentro das igrejas, porque você vai olhar que Jesus escolheu quantos apóstolos? 12 homens. Se fosse para ter colocado uma mulher no colégio apostólico, eu digo para vocês, ele tinha escolhido quem? Maria. A sua mãe, minha mãe, venha para cá. Viu? A senhora vai ser apóstola. Certo? Lá em Jerusalém, quando foram escolher o substituto de Judas Iscariotes, José e Matias, por que não botaram Maria também? Não é verdade? Lá em Jerusalém, quando a igreja cresceu, foram escolher quantos diáconos? 7. Está lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. 7 varões, homens cheios de fé, do Espírito Santo, de boa reputação. 7 varões. E eu pergunto, Maria, mãe de Jesus, estava ali? Maria Madalena e tantas outras mulheres que vieram da Galileia com Jesus, estavam ali presentes. É porque, irmãos, este ministério foi confiado a homens vocacionados por Jesus. É Jesus quem dá, é Jesus quem escolhe. Eu, pelo menos, tenho dito reiteradas vezes, né, que eu nunca pedi para ser pastor. Meu projeto de vida, meus planos, irmãos, era a vida militar. Quando já estava pronto para ir para o Rio de Janeiro, irmãos, Jesus me chamou. Eu tinha plantado uma igreja, cuidava do rebanho e já estava de malas prontas para ir para o Rio de Janeiro, para a ESA, fazer o curso de sargento das armas. Jesus me chamou. E eu fiquei naquela dúvida, e agora? Vou atender a vocação de Deus
ou o meu plano que tenho? Aquilo me causou, sabe? Até que por uma divina revelação que Deus me deu, eu fiz um requerimento e entrei com um pedido debaixo do exército. Perder todo o meu salário, tudo quanto tinha para me dedicar à igreja, unicamente. Consagração. Nunca pedi para ser consagrado. Para ir para a igreja, tal. Nunca pedi para ir para a igreja, tal. Minha vida sempre foi conduzida dentro do ministério da Assembleia de Deus, na direção do Senhor. Né? Glórias a Deus. E digo para vocês, eu estou aqui hoje com essa responsabilidade tão grande no Rio Grande do Norte, com a igreja e a convenção, unicamente por um propósito de Deus. Unicamente por um propósito de Deus. Mas há muitos hoje, irmãos, que estão brigando, eu quero ser consagrado, vem aí consagração, eu quero ser consagrado, eu quero ir para aquela igreja, para aquele... Irmãos, olha, é uma guerra, é uma briga tão grande. Aqui eu digo para vocês, não é para quem quer, é para quem Deus chama. Glórias a Deus por isso. Então ele deu uns para apóstolo, outros para profeta, não vamos confundir aqui com o ministério profético do Antigo Testamento. Este aqui é aquele que fala a palavra de Deus. Evangelista, por exemplo, século passado, um grande evangelista, Billy Graham. Billy Graham. Um outro evangelista que se destacou muito, mas que teve uma nódoa, Jim Swaggart. Bernard Johnson, acompanhei suas cruzadas também, né? Outro também, irmãos, e tantos outros que Deus levantou no século, John Wesley, por exemplo, né? Podemos citar até outros aqui, Dwight Lyman Moody, nos Estados Unidos, e tantos outros, né? Pastores e mestres. Por que pastores e mestres logo aqui estão conectados? Porque o pastor possui funções de apacentar, enquanto o mestre de ensinar. Quer dizer, o pastor, irmãos, ele está ali para apacentar o rebanho, mas ele não deixa de ser um mestre também. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Tá certo? O serviço de diácono e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, capítulo 6. Aqueles 7 diáconos que foram escolhidos para servirem na área social da igreja, atender as viúvas carentes. O sentido do verbo grego diaconeu é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6 e 2, da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Ele também aparece com esse sentido de servir. Atos 6 e 1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à tarefa ou mais à esfera social da igreja, que eram aquelas viúvas hebreias de origem grega que reclamavam e estavam sendo desassistidas. Por outro lado, os presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Irmãos, o pastor Antônio Gilberto era um mestre, vocês sabem disso. Ele foi até convidado para assumir uma igreja e não quis. Porque a missão dele era ensinar, era ser mestre. Certo? Agora, dizendo para os amados irmãos que diácono, como nós estamos estudando aqui, diácono é uma coisa e diaconia é outra. O diácono, irmãos, é escolhido, consagrado para o serviço da igreja, o serviço social, o serviço material da igreja, certo? Enquanto diaconia se estende, irmãos, a todos os serviços que os membros fazem na igreja. É diaconia, serviço. Olha, eu vejo tantos irmãos ali como recepcionistas, vejo o Coronel Macedo, o pastor Gildão lá fora, um apito na boca, com um colete. Está fazendo um trabalho sumamente importante, servindo. Isso é diaconia. Quer dizer, os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, servindo.
Muitos deles não são nem batizados no Espírito Santo, mas exercem o papel de diaconia, são verdadeiros servos, estão servindo a Deus com alegria naquele contexto. E eu digo aos amados irmãos, qual membro do nosso corpo não exerce a sua função? Todos. Se algum membro vier ficar necrosado, o que é que o médico faz? Amputa. Tira logo, não é verdade? Então, a diaconia, esse trabalho, irmão, é exercido por todos da igreja, fazendo a obra de Deus. Agora, o diácono não. O diácono é uma pessoa específica, vocacionada por Deus para um serviço mais destacado, mais especial na igreja. Em Atos 14, 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas, né? Os presbíteros. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20 e 17, quando Paulo se encontra com os presbíteros em Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, o próprio nome já diz, supervisor, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Foram consagrados. Além desse trabalho de supervisão do rebanho, de acompanhamento, ainda tinha mais o trabalho pastoral que eles exigiam. Se vocês lerem na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 8, vocês vão encontrar as recomendações, até Pedro, irmão, dizendo que era presbítero com eles também, lá no Ponto, na Capadócia, na Galácia, onde aqueles irmãos estavam ali servindo ao Senhor. Qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Está aqui Timóteo e Tito. Aqui listamos apenas algumas delas. São 21 qualificações para o exercício, tanto do diácono quanto para o presbítero. Não apegado ao dinheiro, ou seja, avarento. Avarento, irmãos, avarento vai ficar fora do céu. Porque o Deus dele é Mamon. Mamon. É o Deus dele, é Mamon. O Deus do avarento é o Mamon. Ser irrepreensível. Ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. Não dá. É crente aqui na igreja, tá tudo bem. Agora lá na loja onde trabalha, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima ou de algum escândalo público, né? Eu pergunto aos amados irmãos o seguinte, né? A pessoa estava no exercício de uma função pública, foi constatado que estava ali usando recursos indevidos em benefício próprio, ou seja, corrupção. Dá para consagrar uma pessoa dessa? Dá não, irmão. Paciência. Qualificação de natureza social agora. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como o aspirante ao ministério não pode ser soberbo. Soberbo, ou seja, orgulhoso, presunçoso. Não dá. Sabe por quê? Isso traz, isto é, ser arrogante, orgulhoso, uma pessoa de difícil convívio social, que não interage bem, que não se relaciona bem, alguém que devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui temperamentos mais coléricos. Irmãos, apenas esse destaque dessas 3 qualificações, irmãos, que parece que estão no ápice. Tendo em vista o quê? Uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, dá para ser um diácono, um pastor? Não dá. Por quê? Se vier um elemento lá fora, ele parte para cima para brigar. Ele se agita logo e já vai brigar. Se discordar do irmão. O soberbo também, orgulhoso. Ele olha os irmãos assim de cima para baixo. Não dá para ser, entendeu? Uma pessoa de má reputação, não dá também, certo? Irascível, truculento, iracundo. Enfim, irmãos, o ministério da igreja deve ser de tal forma que a igreja olhe para o ministério
e veja o exemplo para ser dado para a igreja. Seja do diácono, seja do presbítero, seja do pastor, seja do mestre, seja de quem quer que seja. Tem que ter o exemplo. Se não tiver o exemplo, irmãos, não serve nem para sentar no púlpito, nem para sentar no púlpito. Tem gente que olha para o púlpito assim e diz que tudo é pastor, né? Nem tampouco para servir a igreja. Por quê? Porque não tem qualificação devida pelas escrituras para exercer, porque traz escândalo. Traz escândalo. Foi por isso que Jesus escolheu, não é, pastor? É. Escolheu. Se Jesus não tivesse escolhido, como o pastor está dizendo, aparecia essa turma aqui política que gosta. O político aqui gosta desse negócio, ficava bravo, né? Tá falando, vai quando. É verdade. É verdade. Graças a Deus, irmãos, que aqui não tem jogo político. Aqui quem escolhe é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Façamos essa diferenciação. O que é sacerdócio universal dos crentes e o que é ministério na igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.